galera, estamos começando mais um The Bigs Podcast, galera. Esse episódio sensacional aí sobre o Novembro Azul. A gente aí trouxe dois grandes amigos e dois grandes profissionais. Para quem não conhece, a gente vai falar hoje aí sobre o câncer de próstata. Vamos falar um pouquinho aí sobre isso tudo que acontece aí nesse mês de novembro. A gente vai falar sobre os números, para quem não sabe, o câncer de próstata é o câncer de maior incidência no homem e o segundo que mais mata, só perdendo para o câncer de laringe e brônquios. Davizão? Fala, galera, eu sou o Davizão, comigo o grandão, Dr. Rafael Bezerra, Dr. Francisco Mesquita, ambos urologistas, especialistas em cirurgia robótica e grandes amigos aqui que estão conosco para falar um pouco sobre esse tema tão importante aí para os homens e para a sociedade, né? Rafael e Mesquita, em poucas palavras, quem é Dr. Rafael e quem é o Dr. Francisco? Eu acho que primeiro o Dr. Francisco Mesquita aí conosco, para o pessoal que está assistindo a gente aí poder conhecer um pouco mais de vocês. E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Mesquita, nós somos amigos aí de longas datas, né? Trabalho com o Dr. Rafael aí também desde a época da faculdade, sou médico urologista, cirurgião geral também de formação. E a gente está tentando desenvolver, né, uma área relativamente nova também, né, que é a cirurgia robótica. O Rafael é um dos nossos pioneiros aí. E além disso, a gente tem um pezinho na docência também, né? Eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, sempre tentando ajudar os residentes aí, né? Que são os médicos em formação na área de andrologia, né? E trabalhando, a capilaridade aqui no Ceará é muito grande, né? A gente trabalha em quase todos os hospitais da cidade ao mesmo tempo, né? Não tem muita história do um hospital só, né? Ainda. Mas é basicamente isso. Dr. Rafael? Dr. Rafael, ficou tímido, cara? Nada, tava escutando, travou um pouco aqui. Eu sou um pouco tímido, vocês me conhecem. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, antes de tudo, queria agradecer o convite dos grandes amigos, né, o Grandão e o Davizão, amigos de longa data também. E saudar aqui também nosso amigo Mesquita, meu amigo também de longa data, conhecido os mais íntimos como Mesquitinha. É um grande prazer dividir isso aqui tudo com vocês, né? Falando um pouco de mim, sou urologista por formação, né? Tenho realmente essa especialização em cirurgia robótica. A gente está atuando em cirurgia robótica desde 2015, quando começou aqui no Ceará. Inicialmente, obviamente, acompanhando os colegas, e aos poucos a gente vai se especializando e se habilitando para também realizar esse procedimento. E é muito bom falar sobre câncer de próstata, sobretudo nesse Novembro Azul, porque a gente pode desmistificar algumas coisas e informar melhor a população para a gente trazer mais resultados, colher frutos dessa campanha que eu vejo, né, Mesquita, que realmente a gente está colhendo com esses 10 anos de Novembro Azul que completa esse ano. É um prazer, estou à disposição de vocês e contem com a gente aí o que precisar. Vamos embora. Poxa, maravilha, maravilha. Bom, de largada, a gente vai fazer então uma coisa bem mais tranquila aqui, mais um bate-bola, algumas perguntas aí para a gente pegar e conceituar nosso ouvinte aí. Mesquita, o que é a próstata? Para que serve a próstata no homem? O que serve esse é órgão, né? Enfim. É um órgão, sim, tá? Vamos lá. A próstata é um órgão. É um órgão, sim, tá? Vamos lá. A próstata é um órgão exclusivamente masculino, tá? Que fica embaixo da bexiga, se você imaginar a bexiga como um balão, mesmo como o nome diz, né? A bexiga é um órgão muscular que serve para armazenar a urina, né? Então ela tem a uretra, que é o canal que urina, né, propriamente dito. E esse canal no homem, ele tem um obstáculo a mais, né? Ele passa por dentro da próstata, né? Então a uretra, ela faz um túnel por dentro da próstata. E para que serve? A próstata produz o líquido seminal, ou produz o líquido prostático, que compõe 90% ou mais do líquido do sêmen, né, propriamente dito, né? Ele tem uma funçãozinha de nutrição e proteção dos espermatozoides, tá? Então é um órgão com função basicamente reprodutiva, tá? Então é um órgão exclusivamente masculino, como eu disse, né, abaixo da bexiga, e que tem uma tendênciazinha a dar problema com a idade, né, que a gente vai falar para frente. Maravilha. E como que acontece esse problema aí quando a pessoa chega aí, como tu falou, nessa idade aí, como que assim, se dissemina aí o dito câncer, né, Mesquita?
Tá, assim, aí eu costumo dizer que a próstata tem basicamente duas doenças, né? Um é o câncer de próstata e a outra é o HPB, né? Que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? Que é uma sigla, né? É lógico que tem outras doenças, né? Mas essas são as mais comuns, né? As mais frequentes. Estudos patológicos, né? Feitos em cadáveres, né? Dizem que se todo homem chegar nos 100 anos de idade, todos nós vamos ter câncer de próstata. Então, assim, é uma doença inerente ao envelhecimento que não tem como muito correr disso. Ele só não tem câncer de próstata mesmo, só quem morre novo, né? Que não é o objetivo de ninguém, né? A dificuldade é descobrir se esse câncer de próstata vai ser clinicamente relevante, ou seja, se ele vai lhe dar problemas, se você precisa operar, né? Ou não, se vai ser uma coisa indolente que a gente está conseguindo conviver e que você vai terminar morrendo de outra coisa, né? Ou do AVC, ou do infarto, e aquilo ali não vai lhe dar grande problema, entendeu? Então, uma coisa é uma doença patológica que a gente descobre só se a gente for atrás de ver, e outra coisa é uma doença clinicamente significativa, que ela vai dar problema aí e vai ter que ser operada, né? Porque senão ele é uma doença que começa na próstata, depois pode se espalhar como um câncer mesmo tradicional, né? Pode ir para linfonodo, depois para osso, e o paciente termina morrendo disso, né? E o interessante, Grandão, que falando, pegando um pouco o gancho disso do Mesquita, que esse crescimento que ele falou não aumenta o risco de câncer, né? São duas doenças realmente distintas. Né? Um é o crescimento da próstata, que vai crescer, é inerente do homem, e o câncer também, que são duas doenças distintas, que não aumentam o risco de uma para a outra e que acometem realmente com o envelhecimento. Né? As duas, como o Mesquita falou, são inerentes do envelhecimento e são independentes. Uma não aumenta o risco da outra. É muito comum no consultório o paciente vir porque a próstata está um pouco grande, com medo do câncer, mas o câncer geralmente não vem porque a próstata está grande. Sim, tá, próstata tá grande, tem correlação com tá aquela próstata ter uma neoplasia ali ou não? Não aumenta, como eu falei, o crescimento benigno da próstata ele não aumenta o risco de câncer. Entendi. Né? O paciente pode ter as duas coisas, pode ter o crescimento e pode ter o câncer, mas as duas são independentes, né? Uma não Entendi. aumenta o risco da outra, entendeu? Entendi. Ô, Rafael, e para todo mundo aqui, acho que fica a grande dúvida, né? Com quantos anos eu devo começar a me preocupar em relação a exames para identificar se eu tenho algum problema ou não, ou até o acompanhamento mesmo, né? Que eu acho que é a grande campanha do Novembro Azul, é essa questão da prevenção, né? Como eu falei no começo, o Novembro Azul esse ano faz 10 anos, né? Então, foi uma campanha que foi aos poucos chamando o homem para o consultório do urologista, que inicialmente era mais para realmente fazer uma avaliação do câncer de próstata, um rastreio, como o próprio Mesquita falou, o diagnóstico precoce, que vai nos dar mais chances de cura. Mas agora, hoje, a gente já fala mais em saúde do homem, né? A gente não fala só em câncer de próstata, né? Então, a gente tem esse leque maior de patologias que a gente pesquisa, que a gente aborda na campanha. Falando em câncer de próstata e na idade, realmente mudou alguns anos para cá, mas hoje o que a Sociedade Brasileira de Urologia orienta é que a partir dos 50 anos, a população em geral procura o urologista para fazer o rastreio do câncer de próstata e 45 aqueles pacientes que têm um fator de risco a mais. Basicamente, história familiar, aquele paciente que tem um pai, um irmão, um tio, um avô que já teve câncer de próstata, ou pacientes negros, afrodescendentes, têm uma chance maior de ter câncer de próstata. Então, essas duas populações especificamente começariam aos 45 anos. O resto da população, que não tem um risco maior, 50 anos. Entendi. E nesse quesito, aqueles exames que você consegue fazer rastreio de DNA, você consegue ter essa detecção precoce para saber se você tem ou não predisposição, que acho que é o BRCA, acho que é o BRCA. Tá, vamos falar de rastreio. Primeiro, por que rastreio? Porque é uma doença silenciosa, né? Uma doença que geralmente não traz sintomas. E rastreio a gente fala justamente de pesquisar aqueles pacientes assintomáticos, né? Então, quando a gente fala o nome prevenção não é muito, não cabe muito, porque a gente não está prevenindo nada, a gente está tentando diagnosticar mais precocemente, é um rastreio. Quando a gente fala de rastreio, a gente tem basicamente alguns conceitos. Primeiro, tem que ser um exame acessível para a população em geral, tem que ser um exame barato, né? E que todo mundo, o simples de fazer, que o médico consiga fazer basicamente no consultório, né? Então, hoje, o preconizado é toque retal e PSA, que é o exame de sangue.
esses a gente consegue, basicamente, todo canto do Brasil, a gente consegue fazer esses 2 exames, né? Então, com esses 2 exames, a gente consegue selecionar melhor aquele paciente que vai merecer fazer uma biópsia de próstata, que é ela, sim, que vai nos dar o diagnóstico, né? Hoje a gente tem a ressonância, que ajuda a gente nessas situações. Falando em BRCA, o BRCA é basicamente um gene que ele está relacionado mais ao câncer de mama, né? Tem o BRCA1 e o BRCA2, muito conhecido pelo câncer de mama. E estudos recentes mostraram, sim, uma associação pacientes BRCA positivo com câncer de próstata, tá? Em relação à orientação a fazer a população em geral, não tem, tá? Não tem essa orientação de fazer BRCA, mas para aqueles pacientes que têm uma história rica de câncer de mama ou câncer de próstata de alto risco, câncer de próstata muito agressivos, tem sim, ainda não está difundido, bem divulgado ou até estabelecido, mas tem sim, está sendo prática algumas vezes fazer sim BRCA nesses pacientes, mas uma população bem específica, aqueles pacientes que têm alguma história familiar rica de câncer de mama ou câncer de próstata muito agressivo, né? Aí até gera uma dúvida, Mesquita e doutor Mesquita e Rafael. Por exemplo, você falou do câncer de mama e do câncer de próstata, né? Se minha mãe teve câncer de mama, eu, como homem, eu devo ter uma preocupação com a próstata? Ou tem alguma correlação ou não? A correlação é essa que o Rafael disse, né? Assim, hoje tem sim, já foi provada essa raiz comum aí, que seria esses genes, né? BRCA1 e BRCA2, né? Não significa que sua mãe teve o câncer de mama, assim como o câncer de próstata, é um câncer extremamente comum, tá? Então, assim, você não precisa de uma raiz genética para ser sorteado, né? Para ter câncer de mama, para ter câncer de próstata, né? Pessoas que não têm nenhuma história familiar podem apresentar essa doença, entendeu? Então, assim, se você tiver uma história forte, como o Rafael disse, né? Tiver a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, todo mundo, e elas, por si só, elas têm o gene mutado, né? Então, aí isso sim, aí você já tem uma indicaçãozinha ainda incipiente, né? Não é uma coisa que está bem cravada, mas a gente já está fazendo sim, já está pesquisando esses genes em pessoas, em homens, inclusive filhos homens dessas mulheres, para saber se ele vai ter essa tendência, que não é só para esses são os principais, né? Porque eles já são muito comuns, né? Mas dá outros cânceres também nesse mesmo saco, né? Tá todo mundo junto. E Mesquita, o Rafael comentou, um dos exames que você faz, em alguns casos, é fazer essa biópsia, né? E você falou que isso está passando, a uretra passa por dentro da próstata, né? Essa biópsia em si, né? Vamos dizer, vamos dizer, situações que podem acontecer, algum efeito adverso dessa biópsia, o que é que pode acontecer disso, desse exame, dessa biópsia em si? Vamos lá. Como o Rafael falou, né? Uma coisa é individualizar cada paciente, né? Outra coisa é rastreio populacional, né? Então, no rastreio, né, o que é recomendado é aquilo ali, né? O PSA e o toque retal. Então a gente tem que bater muito nessa tecla que é I, tá? Não é o não sei o que. Se fizer só o PSA, você deixa 30 a 40% descoberto. Se você fizer só o toque retal, você também deixa outra lapada 40 a 50% descoberto. Então, não, na verdade, aqui para nós, é que nenhum dos dois é bom. Eles têm que ser juntos, contíguos, né? Sinérgicos para chegar ao que a gente estima em torno de 95% de detecção, né? E aí depois, quando um dos dois está alterado, aí você tem a indicação formal de biopsiar, tá? E aí a biópsia, tradicionalmente, ela é feita por via transretal. Passa um ultrassom, né, um probe de ultrassom mesmo que a mulher usa para fazer o transvaginal, passa o ultrassom transretal e tira os fragmentos de próstata de áreas suspeitas, né, por via transretal. Então, por ser uma região contaminada, uma região suja, né, de fezes, por mais que a gente dê antibiótico, por mais que a gente faça uma limpeza naquilo ali, as principais complicações são sangramento, né, hemorragia, o paciente se fura a próstata, né, então ali pode pegar um vaso, pode sangrar alguma coisa, às vezes sangramento importante, ou infecção, né, como eu disse, está mexendo numa área suja, levando misturando fezes com a próstata que não tem nada a ver, né. Então, muitas vezes dá uma prostatite, que a gente chama, né, que é uma inflamação da próstata, e aí o paciente tem que internar, tomar antibiótico na veia e tal, uma confusãozinha chata, sabe? Felizmente, não é tão comum, tá? Mas quando acontece,
é ruim. É ruim para o paciente, precisa de algum tempo de internação, algum tempo tomando um antibiótico. Por isso que a gente está tentando cada vez ser mais criterioso com essas biópsias, né? Porque quando acontece a complicação é ruim de tratar. E Rafa e Mesquita, existe algum outro profissional que está apto a fazer isso? O oncologista, o acompanhamento da próstata, né, do câncer de próstata, ele é exclusivo do urologista ou existem outros profissionais, no caso médicos de oncologia ou até mesmo para acompanhamento? O PSA deu alterado, enfim, ou não, é algo exclusivo do urologista? É uma especialidade exclusiva do urologista? Sim, exclusivo é uma palavra muito forte, né? Assim, todo médico, em tese, tem é habilitado para fazer os exames, porque o toque retal não é nada mais do que o exame físico, né? Faz parte do exame físico, logicamente a gente não vai tocar todo mundo, a gente tem critério, por ser um exame, queira ou não queira, desconfortável, mesmo que pouco, mas é desconfortável, mas em tese todo médico está assim habilitado. Em áreas mais longínquas, em áreas mais difícil de acesso, geralmente é feito pelo médico do PSF, e vem por urologista já aquele paciente suspeito, vamos dizer assim, né? Como eu falei no começo, em tese, o rastreio é um exame de fácil acesso e um exame barato. O urologista realmente é uma especialidade exclusiva, vamos dizer assim, como tem poucos urologistas, e a gente não está em todo canto do Brasil, não está, realmente é um serviço bem especializado. Então, só chega para o urologista, em tese, depois de uma avaliação, vamos dizer assim, no SUS, vamos dizer assim, no serviço público, né? Já no consultório, não, a gente acaba pegando realmente o rastreio, pega todo o desenrolar da história. Mas, respondendo a tua pergunta, não é um exame exclusivo, é um exame que todo médico em tese está habilitado. O oncologista geralmente não faz, geralmente o oncologista já é pós-diagnóstico, vamos dizer assim, né? Mas outro médico que está junto com a gente nesse cenário aí é o radiologista, que algumas vezes ele que faz a biópsia, né? As biópsias geralmente são feitas ou por urologista ou pelo radiologista. É mais ou menos a especialidade que a gente fica mais em sintonia na hora de dar o diagnóstico. Mas, assim, na prática, a maioria das biópsias são feitas mesmo por urologista. Acho que o Mesquita faz, eu faço, acho que não tem muito problema. Mas algumas vezes a gente lança a mão de alguns colegas, isso aí não tem muita exclusividade, não. É uma coisa bem democrática mesmo. Perfeito. Existe, acho que duas questões sobem aí que eu fiquei com uma dúvida. A relação do interior, você acha que há o número grande de óbitos ou avanço da doença do câncer de próstata no interior tem relação com a gente não ter profissionais de urologia nesses interiores? E aí, até na sequência, acho que pode fazer um retorno único aí. Onde incide mais o câncer de próstata? São nos grandes centros, nas cidades? E se sim, qual é a relação que existe isso entre câncer de próstata e a localização do indivíduo? Essa pergunta tem uma amostrazinha um pouco viciada, né? No Brasil, só se faz diagnóstico basicamente em grandes cidades, né? Então, você pode até colocar um urologista para ir, como a gente de vez em quando vai fazer uma campanha no interior e atende 100 doentes num dia, fazendo um exame de rastreio assim, aquela coisa rápida e tal. Mas daí você ter para fazer uma biópsia já requer mais coisa, já requer um ultrassom, já requer um serviço de patologia. Então, assim, termina que ou são prefeitos, né, cidades um pouquinho mais organizadas que se organizam o serviço para isso, tá? Tem alguns que têm, contados nos dedos, mas tem. Ou então fica restrito a grandes cidades. Então, quando a gente vai fazer estatística, a gente pergunta a origem do paciente mesmo, né? Porque se você for pelo local do diagnóstico, só vai dar Fortaleza. Então, assim, existe uma relação, sim, não com a localidade, tá? Existe uma relação com os hábitos contemporâneos, né, na verdade, né, que seriam basicamente o que a gente faz hoje em dia, a dieta rica em proteína, carne vermelha e aquela dieta não saudável, né? Então existe uma relação até não uma relação muito importante, mas existe sim, tá provado, com essa dieta ruim, né, mal balanceada, ou pouco balanceada, e também com atividade física, né? Então existe sim, não na localidade
É lógico que você vai pegar bolsões, né, do pessoal, um interior que tem muita família e tal, mas assim, são casos isolados, né? Como disse, é uma doença democrática, né, cara? Onde tem velho vai ter câncer de próstata e não tem muito pra onde correr, não, entendeu? Respondendo essa pergunta da localização, Davão, que é interessante, tem um estudo que mostrou que asiáticos que se mudavam para os Estados Unidos tinham incidência maior. Né? Então, aí veio essa suspeita em relação ao que o Mesquita falou, hábitos alimentares, vamos dizer assim, o dia a dia do americano ser um pouco bem diferente do asiático, né? Vamos dizer assim. Perfeito, entendi. Até interessantíssimo, porque o Ringo acabou de fazer uma pergunta aqui, tá acompanhando a gente ao vivo no YouTube. Até convido vocês aí que estão assistindo a gente ao vivo a fazerem perguntas pro Dr. Mesquita, Dr. Rafael. O Ringo perguntou justamente, assim como algumas doenças, colesterol no meu caso, a alimentação pode favorecer o surgimento de câncer de próstata ou até agravar? Eu acho que talvez exista justamente essa correlação no que vocês falaram, né? A gente não descobriu ainda a relação, o que fazer. Antigamente, uma suspeita que o tomate protegia, mas a gente não tem foi o que o Mesquita falou, a dieta em proteína, gordura, enfim. Mas a gente não tem a receita do bolo, a gente não tem ainda, não. E Rafa, Mesquita, eu estava dando uma pesquisada, como o Rafael falou, dei uma estudadazinha antes, tem um tal de score de Gleason aí, né? Uma vez que a pessoa é diagnosticada, olha, você está com câncer de próstata, né? O que é que esse score significa e, vamos dizer, como que é o acompanhamento desse paciente? Cara, é direto para a cirurgia, como que é isso? Vocês, fica à vontade aí, Rafael, Mesquita aí, como vocês estão falando, jogando bola aí. Vamos lá. Score de Gleason, tá? É um score patológico, tá? Quem dá é o patologista. A gente tira a biópsia, né? Tira os fragmentos e manda para o patologista, né? E o patologista vai dizer se ele classifica, né? Tem uma classificação entre eles lá, né? De 1 a 5, na teoria, né? E aí ele pega os dois mais prevalentes, né? Então seria o 6, na verdade não é 6, né? 3 mais 3, né? Então, assim, hoje em dia o 1 e o 2 não existe mais, tá? Só começa a partir de 3, porque o 1 e o 2 é próstata normal, tá? Então, o score de Gleason é um score exclusivamente de câncer, tá? Então, se tem Gleason, é câncer, tá? Então, começa a partir do 6, né? Que é o 3 mais 3. Aí vai 7, 8, 9 até o 10, tá? Então, o 6 seria aquela glândula mais perto do normal, né? E o 10 é a glândula totalmente alterada, né? Que não tem nada a ver com a arquitetura original, né? Então, você tira um raciocínio disso que o 6 ele é o mais benigno, né? O mais, na teoria, o que seria mais inofensivo não seria a palavra, mas talvez um que permite a gente mais agressivo, exatamente. Né? Oferecer vários tipos de tratamento, diferente do Gleason, do quanto maior o Gleason, mais agressivo é o tumor e pior o prognóstico do paciente, né? Então é um dos critérios prognósticos, né? Quanto maior o Gleason, pior para o paciente. Para você ter noção, Grandão, o Gleason 10 é tão indiferenciado, né? Ou seja, é tão célula imatura que nem PSA produz. É um paciente que tem câncer de próstata com PSA baixo. Entendi, e é o de pior prognóstico. E uma vez que a pessoa tem câncer, é certeza esse câncer trazer problemas para aquela pessoa? Ou ou não? Tipo assim, cara, tem gente que vive 20, 50 anos com esse Gleason 6, por exemplo. Pronto. Não, isso é uma pergunta muito boa, cara. Até na live passada eu gostei eu frisei isso, porque não foi uma pergunta, como eu disse, tu tá estudando bem, viu? Afiado, isso, afiado. Viu, Mesquita? Isso você já estudou para perguntar de vigilância, viu? Tá afiado. Isso é todo mundo querendo correr da cirurgia, né? Mas, enfim, vamos lá. Essa é como a Mesquita falou, se todo mundo tiver 100 anos, todo mundo vai ter câncer de próstata, né? Falando no grosso modo. Mas será que todo mundo vai morrer? Será que todo mundo o câncer vai trazer problema? Não, né? Então, absolutamente não. Hoje em dia, a maior, talvez, um dos maiores motivos de pesquisa ou até de mesa redonda, congresso, é qual câncer tratar. Quanto menos invasivo a gente for para esse paciente, melhor. Quanto menos a gente mutilar esse paciente, melhor. Quanto menos a gente for agressivo no tratamento, melhor. Então, hoje, um desafio para a urologia é realmente ver aquele paciente que merece não ser tratado, não merece não operar, não merece fazer radioterapia, enfim.
viver com o câncer dele, entre aspas, sem dar problemas, né? E aí, à medida que aquele câncer vai mudando de característica, pode deixa de preencher aqueles critérios que a gente está estudando, que hoje já existem alguns pré-estabelecidos, que não vão trazer problema. Se ele sair desses critérios, a gente, tá na hora de operar. Né? E Rafa, vai direto para operar ou vai para radioterapia ou algum tipo de terapia nesse sentido? Não. Existe tipo de radioterapia para câncer de próstata ou não? Existe. Então, esses pacientes que não mereciam tratamento, o tratamento realmente é não fazer tratamento. A gente vai ficar acompanhando esses pacientes mais de perto. Né? Tanto que um dos critérios é você ter o paciente do seu lado, realmente aquele paciente que consegue ter acompanhamento. Né? A gente já tira aqui no SUS, a gente não consegue muitas vezes implementar esse tipo de estratégia. Né? Então, uma vez diagnosticado o câncer, como o Mesquita muito bem falou, o diagnóstico do câncer é uma via cruz. A gente vem do PSA e toque retal, vê aquele paciente que merece fazer uma ressonância, uma biópsia, faz a biópsia, vem o Gleason, deu o Gleason aqui, aí sim, a gente vai ver, esse paciente merece isso, esse paciente merece aquilo, vai se beneficiar mais daquilo. Inclusive, alguns pacientes beneficiam de não fazer nada, né? Que é justamente respondendo a tua primeira pergunta, se todos mereciam tratamento. Isso ainda é uma parcela pequena, é bem restrito o número de pacientes que se adequam a esses critérios, mas existe sim uma parcela que a gente consegue fazer isso. Isso a gente consegue atrasar, tem um estudo que mostrou, acho que foi 2018, 2019, esse estudo foi publicado, mostrou atraso de até 8, 9 anos na cirurgia sem comprometer sobrevida, sem comprometer, vamos dizer assim, a cura do câncer, né? Então, aquele paciente que foi diagnosticado, mas por que isso? É um paciente que vai ficar mais tempo com fertilidade, né? Um paciente que opera fica infértil, pode ficar um pouco incontinente e um pouco impotente, falando do ponto de vista de qualidade de vida, né? Então, atrasando 8 anos, aquele paciente que é diagnosticado cedo, 50, sei lá, 51, 52, ele vai ficar até os 60 anos sem uma cirurgia, né? Respondendo em relação à radioterapia, a radioterapia e a cirurgia são modalidades de tratamento de primeira linha, então, paciente diagnosticado com câncer de próstata, os dois tratamentos oferecem a mesma chance de cura, né? Radioterapia e cirurgia. A tendência maior, eu sou cirurgião, o Mesquita é cirurgião, a nossa tendência maior é indicar a cirurgia. Eu basicamente reservo a radioterapia para pacientes que têm um risco cirúrgico mais alto, não sei se o Mesquita também é dessa linha, mas eu reservo a radioterapia para aquele paciente que tem um risco cirúrgico mais alto, porque a cirurgia me dá uma facilidade maior de segmento, né? Com a robótica hoje em dia, eu consigo oferecer uma boa taxa de continência, de potência, trazendo menos impacto na qualidade de vida. E aí a gente tem uma modalidade que é o resgate do paciente, aquele paciente que mesmo depois de primeira linha de tratamento, seja ela radioterapia ou seja ela cirurgia, a gente pode, se o PSA voltar a subir depois da cirurgia, a gente pode resgatar esse paciente com a radioterapia se ele foi operado. Né? Se eu resgatar um paciente pós-radioterapia com cirurgia, é mais difícil. Dá para fazer? Dá, mas é mais difícil. Né? Então, a nossa tendência maior é realmente indicar... Os resultados são piores. Né? E Rafa, e quais são os pacientes que apresentam maior risco? Quem são os pacientes de risco que devem... que vocês não recomendam a cirurgia, Rafael? Mais de risco cirúrgico clínico mesmo. O paciente já teve infarto, tem uma doença do pulmão, fumante, um tabagista crônico, tem aquele DPLC, aquele enfisema. Então, é o risco cirúrgico que vai nos dizer. Um paciente muito idoso ou um paciente que tem risco de morrer da cirurgia, né? Por exemplo. E outra modalidade seria aqueles pacientes que têm um câncer muito indiferenciado, que é o Gleason 10, Gleason 9, vamos dizer assim, que algumas vezes já saiu da próstata esse câncer e aí já não tem mais indicação de cirurgia. Seria radioterapia e hormônio ou quimioterapia associada. Realmente é um paciente... Hoje em dia o câncer de próstata é muito estudado e o paciente realmente é tratado de forma individual. Né? A gente não tem mais, tá assim, o câncer é esse, vai ser tratado daquela forma. Não, é paciente por paciente que a gente avalia. Entendi. E Mesquita, nesse ponto aí que o Rafael trouxe,
tanto a incontinência urinária quanto também a infertilidade, algum desses efeitos adversos eles são contornáveis ou não? Uma vez que você fez a cirurgia, você vai ter esses efeitos adversos e não são contornáveis. O câncer de próstata, né, envolve muitos tabus, né? Muitos tabus, muitos preconceitos, né, que a gente está falando aqui desde o começo, né? Desde o toque retal, né, até o tratamento final, né, que é a cirurgia da retirada mesmo da próstata, né? Então, assim, o medo todo é isso, né? O cara chega, doutor, eu vou deixar de ser homem, né? Se eu fizer a cirurgia da próstata, né? Inclusive, essa foi uma pergunta até do Ringo, assim, que depois a gente vai voltar aqui pro pessoal do interior se tem esse tabu aí, como tu falou, Mesquita. É invocado isso aí, mas só para eu responder isso aí antes de voltar, pô. No interior a gente vê até, cara, uma certa conscientização da população, sabe? Chega muito o vozinho lá, tal, com seu chapéu de palha, não sei o que, doutor, vim fazer aquele exame e tal, não sei o que e tal. Eles estão cada vez menos resistentes. Aqui, acolá tem o seu Lunga lá. Já é fruto da campanha, né, Mesquita? Já é fruto da campanha, né? Isso é bacana. Tem o seu Lunga lá da vida que não querem a pau, que não sai de casa e tal, mas a gente tá vendo cada vez mais isso aí dar uma melhorada, né? Quebrar essa resistência. Mas voltando à pergunta aí dos efeitos ruins, né? Dos tratamentos, né? Tanto a radioterapia quanto a cirurgia podem resultar nesses efeitos temíveis, né? O que tu falou da infertilidade não é nem o nosso maior problema, tá? Porque normalmente o paciente já depois de 55, 60 anos, né? Muitos deles já têm prole constituída, né? Não quer mais saber de ter menina, que acolá um é casado com uma mulher jovem e está preocupado com isso aí. Mas realmente, por vias normais, né? O paciente praticamente esgota, né? Deixa de ejacular, como eu falei no começo, né? 95% a mais do líquido seminal, né? Produzido na próstata. Então não vai ter mais, então não vai ter como fertilizar por via natural, né? Aí tem outras opções, pensar em guardar esperma antes de operar, quem sabe até uma fertilização artificial, né? Buscar um testículo lá, ou um espermatozoide lá no testículo. Mas isso aí é até contornável e não é nosso maior problema, né? O nosso maior problema são os outros dois, né? Que é a incontinência, né? Que é o cara ficar vazando mesmo, né? Usando fralda, né? E a impotência, né? Que é o cara realmente não conseguir ter ereção a ponto de conseguir ter uma relação sexual satisfatória, né? Então esse é o grande X da questão, né? A gente está tentando buscar técnicas que diminuam essas taxas, né? Antigamente dependia muito do cirurgião que operava, né? O cara que tinha mais experiência. Ainda hoje isso vale, claro, né? Mas, como o Rafa bem falou aí, surgiu, né? Um tempo para cá, surgiu a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica não é o robô que opera por nós, não, né? O cirurgião, a gente senta e opera o robô, né? E o robô tem algumas vantagens, né? Como tecnologia. No lugar de você dirigir um Fusca, você vai dirigir uma Ferrari, né? E aí você enxerga melhor, a visão é 3D, o robô possibilita movimentos mais precisos e mais delicados, que terminam que, se você machuca menos, você tem que tirar a próstata sem machucar a rede nervosa que tem ao redor da próstata. E essa inervação é que é responsável pela incontinência e a potência, né? Então, quanto menos a gente machucar, melhores vão ser os resultados das duas coisas, né? A incontinência, se vocês saberem de número, a incontinência está cada vez diminuída aí, às vezes 5%, 10% dos pacientes ficam com incontinência leve, né? Ou a incontinência mesmo importante, aquela que o cara tem que usar fralda, né? Mas a maioria deles a gente já está conseguindo superar, né? Lógico que tem casos e casos, né? Aí entra o quê? Aí entra se o paciente é diabético, entra se o paciente é obeso, entra a idade, né? Quanto mais velho, pior o resultado, né? São fatores inerentes ao paciente que a gente não tem como contornar, né? Mas o calo da questão todinha é a história da potência, né? Então, doutor, eu vou deixar de ser homem, vou ficar broxa e tal, não sei o quê. E eu costumo dizer para os pacientes hoje que só fica broxa quem quer, né? Então, mesmo se ficar, que realmente é uma coisa que a gente não pode garantir, né? Mesmo com a cirurgia robótica, a gente consegue diminuir, sim, consegue diminuir as taxas de impotência e o retorno é melhor, né? O retorno é mais rápido, ou seja, o cara que opera pela robótica, ele recupera mais rapidamente do que o cara que opera pela via aberta. Mas, mesmo assim, a gente não pode botar a mão no fogo, você não vai ficar broxa não, se você operar pelo robô. Não, o cara não pode dizer isso, entendeu? Porque, como eu disse, depende do que o cara é, né? O cara já chega com 70 anos, já não é esse balaio todo, né? E aí, ele ainda é diabético, ele ainda é não sei o que e tal, e o cara ainda vai operar a próstata. Então é uma porrada em cima de outra, entendeu? Diferente de operar um cara de 50 anos, né?
Então, a gente, mesmo o cara que fica impotente, a gente tem tratamento a oferecer, né? Tem remédio, tem injeção e no últimos casos tem até a prótese E, peniana, né? Isso é feito algum tratamento de fisioterapia, um acompanhamento pós para ajudar a recuperar? Isso também, ou Mesquita? Ou Rafael, não sei. Faz parte, sim. A fisioterapia ela trabalha muito com a gente, no pós-operatório, principalmente. Os pacientes que tenham acesso à fisioterapia, principalmente a fisioterapia especializada, né, que a gente chama de fisioterapia pélvica, né, que são as fisioterapeutas que têm essa formação, esse conhecimento, né, elas conseguem sim melhorar os resultados, né, e trazer mais rápido, né, no lugar do cara passar um ano incontinente, o cara que faz uma fisioterapia boa, ajustada, com um profissional competente, tende a recuperar mais rápido. Né? Com certeza tem isso aí também. Que falando um pouco também em relação da técnica cirúrgica, todos esses fatores que o Mesquita falou são muito importantes, mas tem um fator também que é importante, que aí que eu falo que a gente individualiza cada paciente, é a característica do tumor. Algumas vezes o tumor saiu da próstata, está acometendo os nervos, e aí, meu amigo, não tem robô que dê jeito, a gente vai ter que tirar. Né? Quando eu vou operar meus pacientes, eu sempre falo que a gente tem basicamente três objetivos. Primeiro, o tratamento do câncer. Segundo, continência. Terceiro, potência, nessa ordem de prioridade. Então, se eu tiver que comprometer a potência para tratar o câncer, eu vou comprometer. Né? Que é o caso de muitas vezes o tumor está saindo da próstata, acometendo esses nervos que o Mesquita muito bem falou, que são justamente os nervos que são responsáveis pela ereção. Né? E aí, já desmistificando outro mito, a próstata não tem função sexual do ponto de vista de ereção. Né? A próstata não é responsável por ereção. Né? Então, se você tiver com problema de ereção, não é problema na próstata, não significa problema na próstata. Né? Tá? Outro tabu aí, outro mito que muitas vezes é questionado. Rafael, quando você falou aí que você busca primeiro tratar o câncer, né? Como é que a pessoa, depois das cirurgias, assim, com quanto tempo ela vai saber, poxa, eu fui, vamos dizer, curado, ou é uma coisa que a pessoa vai ter que acompanhar o resto da vida, aquele PSA, o toque retal continua? Como é que é isso aí, o pós, vamos dizer assim? Primeiro, por definição, todo câncer a gente tem que acompanhar pelo menos 5 anos. Né? Então, protocolo, qualquer câncer que seja, a gente tem que acompanhar por 5 anos. E aí, inicialmente, obviamente, a gente vai passando menos, né? O paciente vem mais frequentemente ao nosso consultório e cada vez mais distante da data do tratamento, a gente vai espaçando mais, né? O único órgão do corpo da gente que produz PSA é a próstata. Então, vamos dizer assim, é fácil acompanhar, entre aspas, né? É fácil acompanhar o paciente operado de próstata, porque o PSA dele é para estar zero, ele não tem mais próstata. Né? Então, se o PSA está subindo, é porque alguma célula prostática existe. Né? Então, respondendo a tua pergunta, o segmento pós-operatório é feito inicialmente trimestralmente, a cada 3 meses a gente vê o PSA para ver se ele continua zerado. Né? E aí tem níveis que os estudos vão mostrando, os níveis que a gente tem que obedecer para considerar que esse paciente teve ou não uma recidiva que a gente chama bioquímica. Né? E aí a gente tem que ver outra definição importante. Recidiva bioquímica não é igual a recidiva clínica, ou então recidiva que vai trazer algum problema do paciente. Na verdade, a maioria das recidivas bioquímicas não vão trazer problema do paciente, porque a gente tem outros tratamentos de resgate para implementar e manter aquela chance de cura e aquela chance de reduzida de mortalidade por conta do câncer. Perfeito, perfeito. Cara, o pessoal tá com algumas perguntas aqui. Acho que seria legal vocês passarem por isso. Acho que o Isaac Holanda fez uma pergunta aqui a respeito do rastreio. Vocês indicam rastreio para câncer de próstata com 50 anos, 45 anos? Seguem a diretriz do Ministério da Saúde ou a Sociedade de Urologia? Existe respondendo essa pergunta aí, né? Cada sociedade tem os seus estudos, né? E existe uma certa rixa, né? Entre os americanos, né? E os europeus, tá? Então, assim, a sociedade brasileira, ela tenta condensar as duas, né? E tenta, a partir disso, fazer a sua recomendação, né?
A nossa recomendação segue mais o raciocínio europeu, tá? E aí é da Sociedade Brasileira de Urologia, é o que a gente segue. É lógico que você vai encontrar algum outro doutor que, não, eu vou por essa escola aqui e tal, blá, blá, blá. Mas a gente tenta seguir a da Sociedade Brasileira de Urologia, que é quem dita as normas para o Ministério da Saúde, né? Então, repetindo, foi dito no começo, 50 anos para todo mundo, não tem como escapar, PSA e toque retal. A gente baixa 5 anos antes, né? Baixa 45 para o paciente que tem ou história familiar positiva, ou aquele da raça negra, né? Que é uma coisinha ruim de mensurar no Brasil, né? Esse país meio misturado. Mas tá escrito que seria assim, ou paciente que tem algum sintoma, né? Que tem alguma indicação que a gente veja que necessite começar antes. Mas não, o geral seria 50 E anos. a frequência? A frequência é quanto? É uma vez Tá, por então ano? fui Anual? com 50 anos, não deu nada, próximo ano, PSA e toque retal novamente para poder acompanhar de perto e garantir que tá seguindo tudo bem, correto? Todo ano. Eu costumo dizer, você passou de ano, tá? Não significa que você vai para sempre, não quer ir só uma vez, não. Não adianta, não. A garantia é um ano. Daqui a um ano tem que vir e repetir tudo de novo. Doutor, vou passar por isso aqui todo ano. Por enquanto, sim, né? Um dia talvez a gente descubra uma forma melhor e mais segura, né? De deixar mais tempo. Mas por enquanto a gente só consegue garantir um ano. E olha lá. Perfeito, perfeito. Acho que também seria legal, o Rafael, falar um pouco aí da evolução da cirurgia como negócio, né? Vocês falaram de robótica, que, lógico, a especialidade de vocês é urologia, mas acho que um panorama geral da cirurgia robótica, da evolução que isso trouxe aí e por que é melhor de fato, entendeu? Uhum. A cirurgia robótica, primeiro, o Mesquita já falou bem o que é, mas eu gosto de explicar como funciona a cirurgia robótica. Para muitas pessoas pensam que é o robô que opera. Vamos lá, a gente instala o robô no paciente, liga o play e o robô opera. Não é bem assim, tá? O que é a cirurgia robótica? É uma cirurgia por vídeo, laparoscópica, auxiliada por uma plataforma robótica, que são pinças articuladas, que são ligadas a um console, a um joystick, que nós cirurgiões robóticos, sentamos lá e manipulamos esse joystick e o robô reproduz nossos movimentos. Então, o robô não faz nenhum movimento sem ser o movimento do cirurgião. É tão seguro que para o robô se mexer, eu tenho que colocar minha cabeça dentro do console. Se eu tirar a cabeça, começar a mexer os braços, o robô não mexe, né? Então, ele está certo de que sou eu mesmo que estou manipulando. Não tem o risco de alguém bater acidentalmente no braço do robô e o robô mexer, então realmente é bem seguro, tá? Falando em panorama, cada vez mais no Brasil o robô está difundido. Hoje a gente tem muita plataforma robótica no Brasil. Nós estamos nos Estados Unidos, mais de 90%, 95% das cirurgias para próstata são feitas por robô, né? Hoje a gente não consegue muitas vezes fazer estudo com cirurgia aberta e fora. No Brasil é quantos por cento, Rafa? Tu tem esse número? Cara, esse número eu não tenho. 100 menos isso aí. É 100 menos isso aí. Cara, eu não tenho esse número para dizer quanto, porque é muito restrito, né? Nós aqui em Fortaleza a gente só tem um robô. O Einstein, só no Einstein em São Paulo, se não me engano, são 4. São 4 lá, né, do que teve lá recentemente. Tem 4 e mais Só 2. Só no Einstein. Só no Einstein. Mas vou comprar mais 2. Aqui em Fortaleza a gente só tem um, né? Ainda é um acesso um pouco restrito, mercadologicamente torna muito caro por não ter concorrência, né? Mas tem sim benefícios, vale pagar esse preço, que realmente quem tem acesso a essa tecnologia, exato, porque realmente tem benefício, né? Falando de modo geral, sem falar da próstata especificamente, só por operar por robô você vai ter menos dor pós-operatório, você vai ter retorno mais rápido para o trabalho, né? Então, o paciente logo já está apto a trabalhar, e logo com esse home office, no outro dia o cara já consegue trabalhar de casa, não tem muito problema. Alta precoce, hoje em dia eu opero um paciente à tarde, no outro dia, na hora do almoço, eu dou alta, na grande maioria, um dia de internamento. E estudos estão evoluindo para passar também menos tempo de sonda. Eu ainda não tenho coragem de tirar a sonda mais cedo, mas alguns estudos têm mostrado alguns benefícios também em retirar a sonda mais cedo.
O Mesquita também comentou durante a live que realmente a experiência do cirurgião conta, né? Mas quando eu comecei o robô um pouco lá atrás, eu falava muito para meus pacientes que os estudos inicialmente não mostravam o benefício do robô, porque ele comparava um cirurgião aberto muito experiente, o cara tinha lá 1.000, 2.000, 3.000 prostatectomias, com um robô que estava começando, né? É uma comparação até injusta, né? E mesmo assim era igual, né? Então, quando eu comecei a operar, eu falei, cara, é o seguinte, você vai ter pelo menos o mesmo resultado de um cara que opera há 20, 30 anos, né? Vamos dizer assim, botou no jogo os mais novinhos, né? Entendi. Entendeu? Então, mesmo os cirurgiões menos experientes conseguiam o mesmo resultado dos cirurgiões mais experientes. Hoje, os estudos já estão invertendo, está mostrando sim benefício da cirurgia robótica nesses resultados funcionais, né? Resultado oncológico não, é a mesma coisa, né? Porque a cirurgia já era muito bom, né? Então, o resultado oncológico permanece bom, tão bom quanto, né? Todo esse aparato tecnológico aqui que o Rafa está falando aí, de dor, né, de oncológico, né? Se tira o câncer todo, não tira. Na verdade, a galera está preocupada com a potência, né? Então, e o resto aí, se vai doer menos, se vai não sei o quê. Então, o objetivo todo gira atrás disso. Isso é verdade, porque realmente em relação à próstata é um tabu muito grande, né? A potência em si. Mas eu sempre falo da dor, porque, cara, minha mãe se operou de cirurgia robótica, mas no outro dia ela estava sem dor. Zero, sem nenhum analgésico. Então, no livro a gente lê, mas a gente não acompanha um paciente que foi operado por robótica, né? Claro. E aí, quando a gente tá dentro de casa, eu vi, cara, não tem dor. Né? Então, quanto tempo demora a cirurgia, Rafa, de uma cirurgia de próstata, em geral, né? Porque se você pode falar, tá, a próstata que está invadindo outras coisas, pode demorar de, sei lá, 45 minutos a 3 horas, como que é isso? Isso vai de cirurgião para cirurgião, né? É igual, assim, o tempo não vai nos dizer que se o cirurgião é melhor ou pior, Não, o tempo não eu vai sei, eu dizer digo, mas... se muitas vezes a cirurgia é mais complexa ou não. Isso vai depender muito também do manuseio do robô, tem gente que está mais habituado com o robô e tem gente que é no seu ritmo mesmo. Tem gente que na cirurgia aberta demora 3 horas, tem na cirurgia aberta demora 1 hora, né? Então, eu acho que o recorde é do Rafael Coelho, que é o melhor cirurgião robótico do mundo, é um brasileiro, mora em São Paulo. Acho que uma vez ele viu operando num congresso ao vivo, dando a aula, foi 30 minutos. Pô. Caramba. Fez uma live lá e... Uma live. Mas assim, no nosso dia a dia aqui, talvez o quê? 2 horas, 2 horas e meia, Mesquita? Eu acho que por aí. Mais ou menos isso. Né? Se for uma cirurgia, se for uma cirurgia um pouco maior em relação a... Se for uma doença, tiver um Gleason maior, um Gleason 8, um Gleason 7, às vezes a gente tem que tirar os gânglios que ficam ao redor da próstata também. Aí é outra cirurgia, vamos dizer assim, é mais 1 hora de cirurgia. Então, tem muitos fatores, mas assim, aqui em Fortaleza a gente ainda é um pouco, vamos dizer assim, demorada a troca de sala, você instalar o robô, desinstalar o robô, então isso demora um turno para montar e desmontar o robô, sabe? Assim, jogando bola é 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Agora assim, o paciente vai ficar aos nossos cuidados um turno, né? Desde entrar no centro cirúrgico, anestesia, montar o robô, operar e desmontar o robô. Tem todo esse ciclo para a gente operacionalizar. Entendi. E pós-cirurgia, tanto a robótica quanto vamos dizer, aqui faz a abertura que tu comentou, o pós-operatório... Qual é o nome? Profissional, né? Cirurgia aberta. O pós-cirúrgico é dieta, tem que tomar algum... Como que é o pós de uma pessoa que fez a cirurgia? Como que é isso? O Rafa falou que pode trabalhar de casa, mas tem que tomar algum remédio, alguma coisa assim. A cirurgia de próstata, né, é muito tranquilo nesses quesitos aí, tá? O paciente se alimenta normal no outro dia, né? Como dizem, casos melhores, a gente consegue dar alta no primeiro dia já, né? E assim, o que é que muda da vida normal do paciente, né? Vai tomar analgésico, né? Anti-inflamatório, se for o caso, né? Questão de cuidar da ferida, né? Dos pontos e tal. Mas, assim, o que vai mudar mesmo no frigir dos ovos é a sonda, né? Não sei se vocês sabem o que é uma sonda, né? Que é uma borracha, né? Que fica por dentro da uretra, né? Do pênis, vai até lá dentro da bexiga, né? Que é um catéter, né? Que drena a urina, né? Que passa direto para aquela bolsa, né? Que a gente chama de saco coletor. Então, assim, o paciente vai ficar com aquela sonda ali em torno de 1 a 2 semanas, dependendo do caso, né? Assim, a maioria das pessoas, a cirurgia aberta são 2 semanas. O robô a gente tira, já começa a tirar de 1 semana, né, Rafa? E aí tem uma galera querendo tirar mais rápido ainda, mas assim,
É basicamente isso. 1 a 2 semanas para dar com um cachorrinho andando, né? Pendurado ali. Mas o resto como normal. Mas se alimenta Entendi. normal, anda normal, Maravilha. defeca normal, então assim, tranquilo. Porque a gente faz Entendi. a costura, né? Anastomose, chama anastomose, a costura da bexiga com a uretra, né? A gente tira a próstata e aí fica aquele espaço entre a uretra e a bexiga. E aí a gente faz essa costura. Aí a gente deixa a sonda para, vamos dizer assim, entre aspas, moldar a cicatrização. Que se a gente não deixar, ela vai fechar por completo. Maravilha. Davizão? Cara, muito bom a conversa. Não. Davizão tá calado. Muito boa a conversa, cara. A gente tá chegando aqui nos 50 minutos de live, conhecimento demais com o Dr. Mesquita, Dr. Rafael. Apenas uma palhinha aí a respeito do que é o câncer de próstata, como você deve proceder aí à medida que você vai ganhando anos de vida aí para ir acompanhando. Todo mundo deve ir lá procurar um urologista e acompanhar dentro aí das diretrizes cobertas pelo Rafael. Rafael Mesquita, aqui não é o show da Xuxa, cara, mas deixa um beijinho aí pra quem vocês quiserem. Aproveita os 15 segundos de fama pra mandar esse beijinho aí pra quem vocês amam, quem tá assistindo vocês. Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Não, manda um beijo aí pra galera do Jiu-Jitsu aí, que tá toda aí, o Ringo. Pode procurar que o Raulzinho tá aí. Pode ver aí a galera aí do Gigueto time aí, né? Marcial, arte. O Mesquitinha tá por dentro, viu? Eu acho que foi só tu que estudou, grandão. Todo mundo preocupado se vai levar dedada ou não vai. Por enquanto... Cara, e lá no treino, Mesquitinha, faz fila, cara. É mesmo, mas... não espalha essas coisas não, macho. Ai. Mesquita, e o seu beijo vai pra quem? Meu beijo? Não, meu beijo só pra... Como diz o Rafael, minha mãe e meu pai, especialmente pra você, né? Maravilha. Vai jogar a cartinha pra cima pra sortear alguém pra consulta? Cara, mas é um prazer, cara. Estar com vocês sempre é muito bom. Obrigado aí pelo convite mais uma vez e sempre bom também estar na mesma mesa redonda, mesmo que virtual com o Mesquitinha. Meu grande amigo, gosto muito dele. E conte com a gente aí, precisando. E Davizão, grandão, final do ano já está combinada a pizza aqui, tá? E o Mesquitinha é nosso convidado também. Me chame, tem um negócio para conhecer ali numa mansão, uma mansão nas dunas ali, que é famosa por outras coisas aí, que eu não vou dizer assim não, porque senão a galera fica com ciúme ali. Rafael, vai ser um prazer estar aí no final do ano, a gente começa a pizza. Mesquita, vai ser um prazer te conhecer pessoalmente e a gente conversar mais uma vez. Vocês querem deixar mais uma mensagem final de conscientização pro pessoal? Só isso aí mesmo, né? Deixar de preconceito, deixar de tabu, né? Como a gente diz, o pessoal lá do interior, o vezinho, o seu lunga lá, vem e tal, e vem fazer o exame, e o cara que é daqui, que sabe tudo, e que sabe que um exame de toque não dura 5 segundos, pessoal. Então, assim, é uma coisa que não dá para ninguém se apaixonar, não. Vamos lá. Vale a pena, porque assim, vai fazer diferença na vida de vocês, né? Não só o toque, exatamente, como o PSA, procurar a gente. E não só isso, né? O Novembro Azul ampliou, né? Antes era só câncer de próstata e agora a gente já está trabalhando com a saúde do homem em geral, né? Então, sempre vale a pena bater um papo lá, porque mal não vai fazer, né? Eu costumo dizer também para os pacientes que são até mais resistentes, se não fizer por você, faça para o seu filho, porque se você for diagnosticado, o seu filho tem um risco maior. Então, você fazendo o exame, você indo para o exame, você também está ajudando o seu filho, vamos dizer assim. Se você for diagnosticado, seu filho tem uma chance maior, né? E no final, eu sempre quis ir para um podcast e falar: nada vence a boa e a má vontade. E a má vontade. Tá aí, ó. A big dica do dia nada vence a boa e a má vontade. Tá aí, Rafael Bezerra. Ei, Mesquitinha, a gente escutou muito isso, foi não? Má vontade, o cara supera tudo, né? Rafael Mesquita, um prazer inenarrável, como diz o Davizão, ter vocês aqui com a gente, poder bater esse papo aí super importante, conteúdo super relevante aí para todos os homens aí que estão nos escutando e que vão nos escutar, né? Um abração para vocês, espero logo aí ter a oportunidade de estar em Fortaleza para a gente bater um papo no presencial. Um grande abraço. Davizão?
Show de bola. Galera, esse foi mais um The Bigs Podcast. Hoje estiveram aqui conosco o Dr. Rafael Bezerra e Dr. Francisco Mesquita, falando aí um pouco da conscientização do Novembro Azul, câncer de próstata, tecnologia aí voltada para cirurgia robótica. Se você não acompanha a gente ainda, se inscreve no nosso canal. Você que está aí ao vivo com a gente, só um clique ali embaixo vai trazer você para perto da gente para acompanhar essa jornada que a gente está construindo. A gente fala muito a respeito de negócios, tecnologia, educação, e estamos abrindo hoje aqui para um assunto super importante, que é o Novembro Azul e a saúde do homem no geral. Muito obrigado, um beijão para você que acompanha a gente, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, moçada, boa noite.